11 horas e 40 minutos. Vamos continuando aqui a nossa programação, porque o Banco Central aprovou uma resolução que estabelece que até o dia 4 de outubro, ou seja, dentro de poucos dias, as instituições devem implementar medidas para coibir fraudes na prestação de serviços de pagamento, em especial a novidade, o Pix. Segundo a resolução, as instituições vão ter que limitar o Pix no máximo a R$ 1.000, aliás, não só o Pix, a todas as transferências, entre 8 da noite e 6 da manhã. Isso por conta daquela questão de segurança. Esse limite pode ser alterado a pedido do cliente, né, formalizando nos nos canais de atendimento eletrônicos das instituições financeiras. Perdão. Bom, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Marcelo Godke, advogado e especialista em direito digital empresarial, Open Banking e sócio do Godke Advogados, que já está aqui conosco. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bom? Muito obrigado por me receber. Tudo ótimo, é um prazer tê-lo aqui, doutor. E eu já pergunto, né, vem uma coisa legal, vem uma coisa nova, uma tecnologia, e vem a criminalidade, estraga tudo, é isso? Olha, exatamente, os golpes por meio de caixas eletrônicos, por meio daqueles e-mails que são iscas, né, que as pessoas acabam mordendo, né, e transferem dinheiro para quem não deviam, né, aquelas ligações que acontecem dentro de presídios também, elas eram constantes. E aí vem o Pix, que é uma tecnologia excelente, ela facilita muito a vida das pessoas, ela barateia a transferência de dinheiro, principalmente para micro e pequenas empresas, pequenos empresários, que não precisam aceitar agora só cartão de crédito, débito, tem mais uma opção de pagamento. Mas o lado negro da tecnologia é que os golpes acabam sendo facilitados, né? E por conta disso, né, o Banco Central acabou baixando uma medida aí que ela serve não só para Pix, como você já indicou, mas para qualquer tipo de transferência, para DOC, para TED, etc. Né? Vamos ver o que vai acontecer, se isso vai resolver o problema ou não, né? Essa era a minha próxima pergunta, justamente, Marcelo. Isso, a gente, parece uma coisa de criança, né? A gente oferece, a gente dá, mas quando não sabe usar, a gente tira. Né? E quem é penalizado é o consumidor, é o cliente final, enfim. Isso de fato traz pode trazer uma solução ou não? Isso pode piorar. E aí vão manter a pessoa num cárcere mais tempo, vai, porque o criminoso ele não tem muita preocupação, quer dizer, não tem preocupação nenhuma. Né? O trabalho dele é ser bandido. Né? Eu não sei se isso pode realmente trazer, de fato, o recrudescimento do crime. Olha, isso é uma coisa que muita gente está dizendo. Então, ao invés de o criminoso ele deixar de cometer um crime instantâneo, ele vai cometer um crime de longa duração, por exemplo, né, por meio de um sequestro. Né? Então, ele vai manter a pessoa em sequestro, em cárcere privado ali, até às 6 da manhã, para poder fazer o Pix de valor maior depois que se liberar. Né? Agora, veja bem, pode ser que a pessoa ela mantenha limites baixos para Pix, com exceção de algumas contas específicas que ela venha pré-cadastrar. E pode ser que ela realmente não consiga, que o bandido, né, não consiga fazer a transferência mesmo depois desse horário liberado das 6 da manhã. A impressão que eu tenho é que vai haver uma restrição na atividade delituosa de um lado, mas do outro pode haver o surgimento de uma atividade delituosa de outra natureza. Tá? Então isso pode reduzir mesmo a atividade, mas isso não vai impedir totalmente, né, o cometimento do crime, inclusive, né, a manutenção das pessoas em cárcere privado, em sequestro ou algo parecido. Né? Agora, o que a gente deve pensar daqui para frente, inclusive, em relação a essa questão do Open Banking? Nós temos questões relacionadas à tecnologia que é cada vez mais utilizada. Houve já uma grande cobrança por parte, até mesmo, se não me engano, aqui em São Paulo, do próprio Procon, para que as instituições financeiras elas se modernizem também, prestem atenção em relação a esses golpes. Eu já falei aqui de caso meu mesmo, que eu estou passando por uma situação complicada por conta dessas questões de dados vazados, etc e tal. Você sempre teve uma dificuldade muito grande, né, para, por exemplo, abrir uma conta no banco. Abrir uma conta no banco anos atrás era uma novela, era uma missiva. Aí agora, com a digitalização, até mesmo por conta da pandemia, as pessoas não podem ir presencialmente, você tem uma facilidade, isso é muito bom. Só que, poxa vida,
não pode ser um liberou geral, né, doutor? Até que ponto tem a responsabilidade as instituições em fazer esse reforço, em tomar esse cuidado? Porque parece que nessa ânsia de angariar mais clientes e de não perder para, inclusive, bancos mais tradicionais, para os bancos digitais, onde as tarifas estão ruindo, etc., fazem qualquer negócio, inclusive amolecer na questão de segurança. Eu concordo. Esse é um problema que a gente vai ver por um bom tempo ainda, até que a gente consiga ter uma segurança no âmbito digital que seja um pouco mais reforçada, né? Eu mesmo, por exemplo, eu passei por uma situação recente aí de o meu CPF ter sido utilizado por uma fábrica de cosméticos bastante conceituada, né? E de tempos em tempos, e isso eu já entrei em contato algumas vezes com ele, eles dizem que dão baixa lá na dívida, que não é minha, porque não foi eu que criei, mas vira e mexe aparece lá no meu relatório do Serasa, né, que existe aquela dívida pendente ainda, e ela não existe porque eu nunca fiz nenhuma compra, eu não sou revendedor de produtos cosméticos, né? Mas isso acontece, e justamente porque existe uma facilidade em se abrir conta hoje, né? A gente consegue abrir contas digitais sem ir presencialmente falar com o gerente, sem nem ter que fazer por exemplo, uma ligação como a gente está fazendo agora. Não existe esse tipo de preocupação, o que poderia ser mitigado se isso acontecesse, né? A tendência é que por um tempo isso aconteça. Uma outra situação que aconteceu comigo, e eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou bastante atento, né? Veio um e-mail, eu tenho uma conta no Banco do Brasil, e por acaso calhou daquele e-mail ser parecido com a operação que eu tinha feito, eu fui lá, tentei acessar e coloquei minha senha. Quando eu coloquei minha senha, falei, isso aqui está errado. Eu fui lá, entrei no site de verdade do Banco do Brasil e troquei imediatamente minha senha e não aconteceu nada. Mandei automaticamente um e-mail também para o Banco do Brasil, informei daquela fraude, né? Mas olha, eu sou uma pessoa muito atenta. Agora eu fico imaginando as pessoas que não são atentas. O que acontece é o seguinte: os bancos eles estão aí, eles podem ser responsabilizados por transferências indevidas de conta corrente, etc. Mas o que acontece é que talvez a gente tenha que fazer uma campanha maciça para informar a população dos riscos que elas passam quando elas utilizam todas essas facilidades, tá? Então, os bancos deveriam ter uma obrigação de informar cada vez mais. Talvez o Banco Central, junto com a Febraban, etc., deveriam, sem, vamos dizer, uma lei, ou o Congresso baixar uma lei para determinar que isso seja feito, deveriam fazer de vontade própria, né, uma campanha maciça para falar para as pessoas que elas têm que se atentar, né? E elas deveriam também automaticamente impor limites nas suas próprias contas, porque agora a tecnologia vai permitir que isso seja feito. Então, mesmo com a possibilidade de fazer cárcere privado, as pessoas podem pré-cadastrar contas. Por exemplo, eu posso pré-cadastrar a conta da minha filha, da minha esposa, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, para falar, olha, aqui tem um limite maior de transferência, o resto, o limite é de R$ 500. Eu, na verdade, já coloquei limites baixos mesmo, até tive que fazer um pagamento meio elevado recentemente e não consegui alterar instantaneamente para fazer aquele pagamento e pedir uma paciência para a pessoa, falar, olha, hoje eu consigo transferir para você R$ 500, que é o limite que eu pré-cadastrei no banco. Eu não vou mudar esse pré-cadastro além de R$ 500 por uma questão de segurança e amanhã eu passo o resto do dinheiro para você. Então as pessoas vão ter que naturalmente aprender, só que vai precisar ter aí uma educação da população e uma educação que ela se renove a cada, sei lá, 3, 4, 5 meses, né? Para que as pessoas se atentem e elas consigam naturalmente evitar a fraude, para que a gente também não sofra aí, né, um problema de um cárcere privado ou algo nesse sentido, né? Pois é, esse é o grande ponto, né? Nós não podemos ficar reféns do que acontece. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco, o Marcelo, por ter explicado um pouco para a gente de uma maneira muito tranquila e muito didática a respeito dessas novidades. Nós entrevistamos Marcelo Gódicke, advogado especialista em direito digital, empresarial, open banking e sócio do Gódicke Advogados. Uma boa noite a você e volte sempre. Boa noite, muito obrigado, estou à disposição. 11h51.